Histórias assombradas. É longo, ok. Vamos lá. Meu padrasto seria um maledito? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de compartilhar com você e com os assombrados alguns fatos que vêm acontecendo na minha família já faz alguns anos. Não se preocupe, aqui não será citado nenhum nome. Ok. Eu cresci em uma família estável e feliz. Meus pais se amavam e sempre fizeram o possível e o impossível para fazer eu e meu irmão felizes e para nunca faltar nada para nós. Eu digo isso porque é importante para entender o relato mais para frente. 7 anos atrás, quando eu tinha 17 anos e meu irmão tinha 12 anos, aconteceu algo muito estranho com a minha mãe. De uma hora para outra, ela começou a sumir de casa. Ela começou a sair escondido e atender ligações trancada no quarto para ninguém escutar. Meu pai e eu começamos a ficar desconfiados. Até que um dia o meu pai resolveu seguir ela e nisso ele descobriu que ela o estava traindo. Ela estava traindo ele. Sim, Ana, aqui a família, que até então era estável, desmoronou. Descobrimos o maledito, que na verdade era um ex-namorado da minha mãe, da época da adolescência, e que agora resolveu ir atrás dela novamente. Mas isso foi tudo muito estranho, porque ele apareceu assim, gente, do nada, e virou a cabeça da minha mãe. Ela começou a mentir para nós, para ir se encontrar com ele. Ela chegava em casa tarde da noite e começou a ser agressiva. Meu pai, coitado, sempre esperando por ela e tentando convencê-la a não nos deixar por causa do maledito. Eu também tentava conversar com ela, tentava convencê-la a não sair de casa, mas isso não adiantou por muito tempo. Quando ela ficava alguns dias longe do maledito, ela caía em uma tristeza profunda, do tipo assim de não conseguir nem sair da cama e ficava o tempo inteiro chorando. Eu não aguentava mais aquilo e resolvi ligar para o maledito para ele conversar com a minha mãe. Até que então ela resolveu sair de casa e ir morar com ele. Até aí tudo bem, né, entre aspas, porque nós não sabíamos de tudo que esse homem era capaz de fazer. No começo foi muito difícil. Meu pai implorou para minha mãe não sair de casa, do tipo assim de se ajoelhar na frente dela e implorar, chorando. Mas ela parecia que não tinha mais coração. Ela não se importava mais. Onde foi parar o amor que ela sentia até pouco tempo pelo meu pai? Ele caiu em depressão. Ele emagreceu muito na época e também não dormia mais. Eu lembro que muitas vezes eu ouvia ele chorando de madrugada e isso partia o meu coração. Meu irmão desenvolveu um desprezo muito grande pela minha mãe. Ele tinha 12 anos na época, idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Ana, logo mais você vai entender o porquê desse desprezo. Já eu fiquei rebelde. Pensando em toda essa situação hoje em dia, eu vejo o quanto eu errei agindo daquele jeito. Eu estava insuportável. Eu não conseguia aceitar o que ela tinha feito com a gente. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe e de uma hora para outra ela virou outra pessoa e aquilo me incomodava muito. Eu lembro que na época a gente vivia um misto de sentimentos e momentos. Ao mesmo tempo que eu sentia pena do meu pai, nós também vivíamos em pé de guerra. Eu e ele brigávamos o tempo todo. Como eu disse antes, eu fiquei muito rebelde e qualquer ai que meu pai me falava já era motivo para eu me irritar e brigar com ele. Na época eu namorava e devo lhe dizer que o meu namorado aguentou até onde conseguiu, mas o nosso namoro não sobreviveu muito tempo depois disso. Enquanto estava uma guerra em casa, a minha mãe estava vivendo um romance com o maledito. Eles alugaram um apartamento no centro, não muito longe da nossa casa. Às vezes eu e meu irmão visitávamos eles e tudo parecia que estava indo bem entre eles. Mas não demorou muito para isso mudar também. Algumas semanas depois, minha mãe começou a aparecer com o olho roxo, inchado, com o braço quebrado, com o pé machucado que ela não conseguia nem caminhar.
E sabe qual era a resposta dela quando a gente perguntava o que aconteceu? Que ela tinha caído da escada, que foi culpa dela. Como eu não era sonsa nem nada, sempre perguntei na cara do maledito se era ele que estava fazendo aquilo com a minha mãe. Ele negava e eu continuava acusando. Acredito que ele desenvolveu uma raiva de mim. Alguns dias se passaram e nós começamos a receber ligações na nossa casa de madrugada. E adivinha, Ana? Era um maledito. Ele ligava de madrugada, bêbado, só para incomodar. Ele chamava o meu pai de corno. Ele contava todas as atrocidades que ele fazia com a minha mãe. E os xingamentos rolavam solto. Quando meu pai perguntava onde estava a minha mãe, ele dizia que ela estava dormindo ou desmaiada. E assim os dias continuaram. Liga para a polícia pegar no flagrante. E assim os dias continuaram. Eu recebia xingamentos dele por mensagem no celular. Meu irmão também. Isso porque meu irmão só tinha 12 anos e o cara xingava meu irmão. E principalmente o meu pai recebia esse tipo de coisa. Nós tentamos inúmeras vezes levar a minha mãe de volta para casa. Meu pai queria ela de volta também. E é claro, para tirá-la do maledito, porque ele só estava machucando ela e ela continuava aceitando isso. Me diz, Ana, como que alguém consegue aceitar um homem assim em sua vida? Eu também não sei. Minha mãe sempre foi uma mulher centrada, trabalhadora, nunca aceitou um desaforo de qualquer pessoa e de uma hora para outra estava se submetendo a um animal desses. Sim, animal é a palavra que define esse maledito. Além dele bater na minha mãe, ele destruiu o carro dela, ele roubou todas as economias dela, ele parou de trabalhar e a minha mãe continuou sustentando ele e o vício dele, pois ele era dependente químico. E era para isso que ele roubava o dinheiro dela. Teve um dia que nós recebemos uma ligação da minha mãe chorando, desesperada, dizendo que o maledito trancou ela no apartamento e saiu com todo o dinheiro que eles tinham. Além de ter cortado o cabelo dela bem curtinho, porque ele tinha ciúmes. Gente, como pode? Só pode ser feitiço. Porque a pessoa tem que sair, assim, tem que, não sei, não tá muito bem para aceitar esse tipo de coisa, para chegar nesse ponto, não pode, gente, não pode. Se você deixa uma agressãozinha, parece que foi leve, aí pode vir outra, e aí outra, e aquele negócio vai pesar ninguém, e se você não faz nada, não fala nada, isso chega ao cúmulo de morte, gente, não pode. E não só da pessoa, não só da mulher, de toda a família que a rodeia, toda a família corre perigo. Então, cuidado com esse tipo de relação, não deixa. Polícia nesse povo, né? Cortou o cabelo dela porque tinha ciúme. Ah, bonito! Meu Deus! E além de tudo isso, ele destruiu o apartamento. Sim, Ana, ele destruiu o apartamento. Eu cheguei lá e quase não acreditei no que estava vendo. A minha mãe estava de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela estava acabada. Eu chamei a polícia e minha mãe o denunciou. Ufa! Ali eu pensei que finalmente as coisas iam melhorar. Coitada de mim, estava me enganando. Não deu 2 dias e a minha mãe retirou a queixa e o maledito voltou para casa. Não pode, gente, não pode. Passou algumas semanas e a rotina de receber ligações do maledito de madrugada, nos xingando, continuava. Eu estava tão cansada daquilo, eu comecei a revidar. Comecei a xingar ele de volta e bater de frente com ele. Teve um dia que a minha mãe ligou para mim para eu ir no apartamento dela, que ela queria me dar alguma coisa. Eu fui lá e não lembro o que aconteceu exatamente, mas sei que eu e o maledito começamos a discutir. Ele veio para cima de mim e a minha mãe não fez nada para me defender. E aquilo me magoou de um jeito inexplicável. Bom, Ana, não vou entrar em muitos detalhes, senão eu vou ficar aqui até amanhã contando tudo o que aconteceu. Mas essa rotina durou mais ou menos 1 ano, até que eles se mudaram de cidade e eu perdi totalmente o contato com a minha mãe. Pois todo celular que ela tentava ter, o maledito quebrava.
Agora me fala, como voltar para uma relação desse tipo, gente? Nós ficamos mais ou menos uns 2 anos sem contato. Eu confesso que eu só estava esperando receber uma ligação do necrotério, pois do jeito que as coisas eram com eles, eu tinha muito medo que o maledito acabasse com ela. Até que certo dia recebemos uma ligação e era minha mãe. Ela disse que estava voltando para casa e nós ficamos esperando por ela. Quando ela chegou em casa, eu quase não acreditei no que eu estava vendo. Ela estava muito magra, quase esquelética, com uma aparência de doente. Ela disse que tinha fugido do maledito, que ela não aguentava mais ele, e contou tudo o que ele havia feito nesse tempo. Aquela saga tinha continuado, ele roubando dela, ela sustentando ele agredindo ela, eles sem dinheiro nem para comer, porque ele gastava tudo no vício dele. Ele destruindo todo lugar que eles iam morar e os dois acabavam fugindo depois de destruir o lugar. E sabe o que mais ela contou, Ana? Ele era um criminoso. Sim, ele era um criminoso. Então imagina o tipo de gente que ele é. Além disso, minha mãe contou que ele sumia de noite, chegava de madrugada, com sangue pelo corpo, com aparência diabólica. O que ele fazia? Ele não contou, mas eu tenho certeza que coisa de Deus não é. E até hoje eu me pergunto, até quanto a minha mãe sabe das coisas que ele faz, o quanto ela sabe dele, ou até quanto ela talvez não esteja envolvida também nisso. Infelizmente eu nunca vou saber. Será que ela tá com o rabo preso com ele por alguma coisa, por isso que ela não consegue se desvencilhar? Gente, não sei. Bom, como eu havia dito, minha mãe tinha fugido do maledito, mas não demorou muito para ele aparecer na porta da nossa casa atrás dela. Ele começou a nos ameaçar e eu comecei a ficar com medo dele de verdade, porque teve algumas vezes que eu estava saindo do meu trabalho e eu via ele do outro lado da rua me olhando. Meu pai era quem mais sofria ameaças e eu morria de medo do maledito fazer alguma coisa para acabar com meu pai. Logo, minha mãe voltou para o maledito e eu acredito que foi para nos proteger dele. Ah lá, isso que eu tô falando. Você deixa o negócio desenrolar, aí começa a envolver família, aí ferrou com tudo, né? Cadê? Acho que era para nos proteger. Perdi. É onde eu tô, gente. Aqui, ó. E eu acredito que foi para nos proteger dele. Eles mudaram de cidade novamente e nós perdemos o contato com a minha mãe de novo. Esqueci de comentar antes, mas um dos motivos de nós ficarmos aquele tempo todo sem falar com ela era porque o maledito não deixava. Quando a minha mãe conseguia um telefone para ligar pra gente, ele não deixava porque ele tinha ciúmes. Bom, passou mais alguns anos e a minha mãe apareceu na nossa casa de novo. Isso eu já tinha 21 anos e o meu irmão 16 anos. Ana, eu tenho que contar que nesse tempo todo o meu irmão não queria falar e nem ver a minha mãe de jeito nenhum. É esse desprezo que eu falei antes. Já eu sempre tentei contato com ela, eu sempre me preocupei muito e eu temia pela sua vida. Então, ela apareceu na nossa casa, só que dessa vez ela estava muito estranha. Ela estava muito quieta. Ela não conversava, não falava quase nada. Parecia uma múmia. Quando eu tentava perguntar o que tinha acontecido, ela mudava de assunto. Teve um dia que ela bebeu muito e ficou totalmente bêbada. E nós começamos a brigar muito. Eu tinha chegado no meu limite já. Eu lembro que eu fui para o meu quarto e deixei ela sozinha lá na cozinha. Dali a pouco eu ouvi que ela saiu correndo de casa e foi para o porão, que fica ali embaixo, né, embaixo da nossa casa. Eu conseguia ouvir tudo, ela abrindo a porta, ela descendo as escadas, se fechando no porão. Dali a pouco meu pai aparece perguntando onde que ela estava.
e eu disse que ela estava muito bêbada e foi para o porão. Ele foi no porão atrás dela e não a encontrou. E eu, já irritada com toda aquela situação, fui atrás dela no porão. Ana, ela não estava no porão, mas ela tinha que estar lá. Os portões de casa estavam trancados e ela não poderia sair sem as chaves. E elas estavam todas em casa, as chaves. O carro estava na garagem, então ela não saiu de carro. Eu fiquei aflita e comecei a procurar ela na casa toda. Revirei a casa, olhei dentro do carro, olhei em todos os cantos possíveis, vasculhei o porão inteiro e ela não estava lá. Mas o detalhe é que ela tinha deixado o celular dela e uma garrafa de cachaça dentro do porão. Pois eu peguei o celular dela e comecei a ler as mensagens. E tinha uma conversa com uma amiga dela que ela dizia que o maledito estava preso e ela estava tentando pegar dinheiro para soltar ele. Eu não acreditei no que eu estava lendo. Eu virei uma fera. Quer dizer que ela estava ali na nossa casa para tentar pegar dinheiro para soltar o maledito? Eu, meu pai e meu irmão fomos procurá-la na rua, já que ela não estava em casa e estava totalmente bêbada. Não encontramos. Voltamos para casa e adivinha? Ela estava sentada dentro do porão, tomando sua cachaça e fumando um cigarro. Eu estava pasma porque, gente, nós tínhamos procurado ela em todos os lugares possíveis e perguntei aonde que ela estava. Aí eu perguntei onde ela estava. Ela simplesmente respondeu isso. Eu estava aqui o tempo todo. E eu falei que não. Não, eu mesma tinha procurado e eu mesma tinha procurado e não tinha visto nada. E ela disse: os olhos não enxergam o que não quer ser visto. Ana, quando ela falou isso, eu gelei. Aquela não era a minha mãe. Ela estava com uma expressão tipo demoníaca, sei lá, até a voz e o jeito dela falar estava diferente. Ela continuou bebendo e eu arranquei da mão dela a garrafa de cachaça. Ela ficou muito brava e pareceu que ia me bater, pois eu continuei mantendo a postura e comecei a questioná-la sobre aquelas mensagens no celular dela. Ah, mas foi o suficiente para ela ficar mais brava ainda. Ela me xingou um monte, me falou tanta coisa que eu prefiro nem repetir aqui. Mas são coisas que um filho não quer ouvir de uma mãe. Meu pai ouviu a briga toda e se meteu no meio. E logo aquilo virou uma bola de fogo, né? Meu pai não aguentou e saiu de casa. Meu irmão se trancou no quarto e eu tive que ficar com ela, porque eu estava com medo de deixá-la sozinha. Eu levei ela no sofá, arrumei para ela dormir. Logo ela dormiu e eu fiquei lá, sentada do lado dela, a noite inteira, tentando entender o que foi aquilo que tinha acontecido. No outro dia ela acordou e parecia que nada tinha acontecido. Alguns dias depois ela foi embora e eu fiquei sabendo que ela conseguiu o dinheiro para soltar o maledito. E eles estão juntos até hoje. O que nos deixou muito... Peraí. Então, Ana, isso são só alguns dos fatos de tudo o que aconteceu em todos esses 7 anos. Hoje o meu pai está noivo. Ele conheceu uma pessoa que é maravilhosa para ele e isso já acalma o meu coração. Porque ele é uma pessoa muito boa e eu passei esses anos todos do lado dele, o que nos deixou muito mais próximos. Meu irmão está quase terminando a faculdade e até hoje, infelizmente, ele ainda guarda rancor da nossa mãe. E eu estou fazendo um intercâmbio, estou tentando seguir minha vida. Hoje em dia eu tenho mais contato com a minha mãe, mas te digo que ainda não é fácil. Às vezes ela aparece com uns papos estranhos, às vezes ela também aparece dizendo que quebrou o braço ou que se machucou em algum lugar. E nós já sabemos de onde vem, qual é a origem desses machucados, né? Mas depois de tantos anos tentando ajudá-la, tentando convencê-la a fazer a coisa certa, a gente cansa. Eu já não falo mais nada porque não adianta. Eu só espero de coração que nada pior esteja acontecendo com ela, porque sim, eu temo muito pela sua vida. Então, Ana, o que achou do relato?
Meu padrasto seria mesmo um maledito? Ou talvez minha mãe também seja uma maledite? Ana, fica com Deus. Um beijo para você e para toda a sua família. Um beijo para você. Muito obrigada por dividir a sua história com a gente. É o seguinte, se sua mãe sempre foi assim, estava tudo normal até aí, e aceitar todo esse tipo de coisa de um cara assim que, meu Deus, não dá pra... penso, será que ele chegou na vida dela, né? Provavelmente eles tinham lá um namorico na adolescência e ela ficou com ele na cabeça. E aí ele não quis mais ela, sei lá. E de repente ele reapareceu e ela, iludida com aquele amor de adolescente, foi. Só que aí, será que eles não se meteram em algum tipo de ritual pesado? Os dois, sabe? Talvez para dar certo, eu não sei o que, ou ele fez para ela algum tipo de coisa que deixou ela cega e ela foi se enfiando e se enfiando para ela faz o que ele quer, o que não é? Aceita o que ele virou um boneco, que ele faz o que ele quer. Você nunca tentou ir sei lá, em algum centro religioso aí, algum centro espírita, alguma igreja, não sei, algum lugar para saber da vida da sua mãe, se alguém pode ajudar, saber se tem algo espiritual metido aí no meio, se tem como desfazer isso, ou não sei, foi algo... ela teve um colapso mental, porque não tem outra explicação, ou é feitiço ou colapso mental, ou teve algum, né, virou aí porque não é normal aceitar esse tipo, a não ser que ela tenha se metido em coisa pesada junto com ele e aí tá com o rabo preso, sabe? E aí ela, pra proteger a família, ela mantém longe. Ai, gente, não sei. Uma coisa, quando começa errado, é difícil. Se ela não era, acho que maledite, nasce maledite, sabe, gente? Ela pode até se consertar numa parte da vida, mas eu acho difícil alguém que sempre foi uma boa pessoa, de bom coração, se tornar maledite nesse nível. Acho difícil. Se ela sempre foi uma pessoa normal, de bom coração, branda, coerente, tal, e de repente, pô, alguma coisa tem aí. Sei lá. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.